Boa noite a todos. Boa noite. Vou aguardar aqui o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Giane Cordeiro. Boa noite, Fátima. Andélia. Boa noite, Giane. Boa noite, Vera. Boa noite, Flávio. Boa noite, Edneia. Paz. Peço, pessoal, se vocês puderem apertar o coraçãozinho, tá? Me espalhar essa live aí, para vir mais gente aqui no canal. Quando você aperta o coraçãozinho, é que nem o joinha do YouTube, você espalha a mensagem que está acontecendo na live nesse momento. Obrigado quem está apertando, tá? Gratidão. Boa noite, Daiane. Boa noite, pastora Railda. Boa noite, Flávio. Paz. Paz do Senhor esteja conosco nessa noite. Tão abençoado. Hoje a gente vai encerrar o livro de Apocalipse. Ontem foi na live de ontem, o Senhor voltou, né? Foi a vingança do justo. E hoje a gente continua, né, até o juízo final, né, quando teremos o julgamento, né, de toda a humanidade e a entrega do galardão dos cristãos, né? Boa noite, Joalda. Boa noite, Helena. Boa noite. Quem puder apertar o coraçãozinho, tá? Eu agradeço. Boa noite, Nogueira. Alguém aqui estava ontem na live de ontem? Puder dizer, escreve aqui embaixo sim, não, tá? Eu gosto também de ler os comentários. Se vocês puderem, podem comentar à vontade, tá? Durante a live, comentem à vontade. Eu leio todos os comentários, tá? Fiquem à vontade. Ótimo, Edneia. Edneia falou que esteve aqui ontem. Legal. Boa noite, Fátima. Bem-vinda. Boa noite, Sandra. Ótimo, Jane. Obrigado, tá, pessoal, por estarem dando essa presença aqui hoje à noite. Boa noite, Gilmara. Não sei se vocês já tinham lido Apocalipse. Legal, Nogueira. Bem-vindo, tá, irmão? Bem-vindo. É um livro, como eu falei, é um livro bem difícil, né? De uma leitura difícil. Mas eu me propus a trazer ele, até porque eu estou inserindo ele na parte dos meus estudos. E para mim tem sido muito incrível, porque eu percebi, né, o Senhor me trouxe outro dia de ler Romanos, e aí eu estava lendo Romanos. Então esse dia para mim tem sido muito especial, porque ele tem falado comigo de uma maneira diferente, e eu achei muito legal, porque quando eu estava lendo Romanos, ele falou comigo, e aí hoje eu fui ler de tarde, de manhã, quando eu acordei, e Paulo faz link com dois momentos, né, na Bíblia, com Isaías e com Deuteronômio, e eu fui lá e tive assim uma revelação assim incrível, que agora eu quero estudar, não vou sair falando por aí, mas foi muito incrível como que o Senhor, ele passeia pela palavra. Eu acho isso, para mim, acho que assim, eu não tinha tanta percepção, e hoje eu tive essa clareza, né, de que às vezes essa questão que o Espírito Santo, ele permeia toda a palavra, né? A palavra é toda inspirada pelo Espírito Santo. Então os profetas já falaram de tempos, né? A gente sabe disso, mas você ler é muito incrível, e você ter uma revelação é muito incrível também. E quando eu fui ler
eu estava lendo Romanos, acho que foi no capítulo 10, e aí ele fala sobre Isaías, fala sobre Deuteronômio, fala da questão de que os judeus teve uma troca, né? Uma troca dos judeus pelos gentios, uma troca, não que os judeus deixaram de ser o povo de Deus, mas é como se ele tivesse feito, usado os gentios, né? O povo, para poder proclamar, né? Quem ele é, né? Por causa da dureza de coração dos judeus. E aí ele trouxe, mas isso tudo ele trouxe a graça para os gentios, sendo que a intenção sempre foi os judeus, mas já estava escrito na Bíblia, isso que é incrível, já estava escrito lá atrás que ele faria isso. E aí ele me mostrou isso. Eu li o Romanos falou para Isaías, eu fui lá ler Isaías, e aí ele mostrou essa questão, e aí na sequência ele mostrou outra coisa, e aí eu fiquei assim, extasiado. Em Deuteronômios também ele fez a mesma coisa, e eu fiquei assim, aí dá uma alegria no coração, porque você vê que como é que o Senhor é inteligente, como é que ele se move na própria palavra, como ele e todas as duas passagens é o Senhor falando, é Deus falando, e como ele fala assim, muito incrível, né? Como que ele a forma dele pensar, a forma dele agir, né? E você vê também nesse texto que eu achei mais incrível, que eu fiquei assim, como que para o Senhor às vezes ele é tão misericordioso e às vezes a gente não percebe. A gente às vezes bota até mais terror do que ele bota, né? Claro que ele é o todo soberano, e às vezes ele vai falar de uma forma que né, parece, você dá até um temor, tu fica assim, caramba, né? Só que na sequência ele fala assim com uma simplicidade, que bastava eles se arrependerem, sabe? Bastava o arrependimento, que eles iriam colher outra coisa com o Senhor, ia ser outra história, sabe? E ele faz essa conexão com Deuteronômios, que é um cântico que Moisés traz, tá? Foi em Deuteronômio 32, tá? E ele faz uma conexão, e achei aquilo tão incrível, como é que ele fala, né? A forma que o Senhor fala. Eu sempre gosto de estudar, eu não sei se vocês fazem isso, mas quando eu vou ler a Bíblia, eu tento criar eu faço uma visualização, né? Eu tento me inserir naquela cena. Eu acho que ajuda muito também a você fixar na tua mente, fixar no teu coração, né? E parece que eles falam diferente quando eu faço isso, né? E eu tenho uma certa dificuldade às vezes de estar lendo e aí manter o foco. Isso acontece às vezes, mas eu sempre faço a oração, né? Vou consagrar aqui essa live antes de começar, mas eu sempre faço uma oração que o Espírito Santo me direcione durante a minha leitura, né? Eu sempre peço isso para o Espírito Santo, para que eu consiga falar, né? Consiga entrar na palavra. E eu faço oração que eu quero ser participante, né, da palavra. Eu faço a seguinte oração: Senhor, me revela, né, o que você quer que eu aprenda com essa palavra, e eu só quero participar disso. Então me coloca no meio disso e me revela que eu participe disso, que o Senhor me mostre o que você quer que seja revelado pela palavra. E é incrível como que as coisas, com uma oração tão simples, você se torna participante da palavra, né? Boa noite, Rosilene. Boa noite, Eliana. Boa noite, Bruno. Boa noite, Beralice. Boa noite, Marinalva. Boa noite, Sol Souza. Lúcia Oliveira. Boa noite, Silva. Boa noite, Cláudia. Bernadette. Boa noite, Nita. Éder. Isso mesmo, Edné. Estamos vivendo o último tempo. Temos que estar
Por isso que eu decidi ler esse texto, né, de Apocalipse, porque é muito forte. Boa noite, Célia. Obrigado, pessoal. Quem puder apertar mais um pouquinho o coraçãozinho antes de eu começar aqui, agradeço. E boa noite, Bruno. Shalom, Marinalva. Bem-vinda. Que vocês possam estar acompanhando aqui. Eu vou ler Apocalipse, tá? Para quem está entrando aqui agora, se você puder dizer primeira vez, já assisti as outras lives, né? A gente está na última live. Boa noite, Andréia. Boa noite, Tati. Está na última live, tá? Os 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse. Todas as lives estão aqui no canal. Eu não tirei elas do ar, estão aí no canal. Então você pode pegar desde do primeiro livro, tá, até o final. Minha proposta não foi aprofundar, tá? Não foi. Minha proposta foi ler, né? Levar o Evangelho. Quis falar de forma, né, de uma leitura. Eu tento ir conduzindo a leitura e levando a palavra. Eu acho que isso é importante. Isso que é importante. Eu acho que algumas pessoas têm mais dificuldade de parar e ler a palavra. Então eu acho que quando eu venho aqui e declamo a palavra, ela vai entrar no seu coração, na sua psique, porque é ao ouvir a palavra que a gente que ela nos transforma também. A leitura é importante. Você ler, olhar o livro é muito importante, mas é poderoso também quando você escuta, né? E é uma forma que eu achei interessante de fazer aqui. Eu tento trazer a leitura e você vai acompanhando a história, tentando se colocar no lugar, que nem eu falo sempre aqui para vocês. Tenta se visualizar lá na situação, porque isso muda totalmente como você absorve, entendeu? Então, deixar esperar mais um pouquinho. Boa noite, Leandro. Boa noite, Tati. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marinalva. E falando um pouquinho aqui do canal, né? Também não posso deixar de falar. Eu abri a pré-inscrição, né, para a mentoria Minha Casa, Meu Reino, onde lá dentro você vai tratar questões emocionais, questões da sua casa. É um caminho que o Senhor me deu para você estar cuidando do seu emocional, cuidando, se alinhando, né, com a sua parte espiritual também. E tudo isso sendo trabalhado dentro da sua casa, através de você, através da sua família. Isso foi uma coisa que ele me trouxe, a questão de você, que a mulher é o coração da casa, e que muitas mulheres estão com o coração, emocionalmente estão, sabe, quebradas ou machucadas, e que é um tempo da gente renovar isso, né, nas mulheres cristãs, principalmente. Esse é o foco do canal, porque às vezes parece que a gente não entendeu que o Senhor já liberou acesso para todos nós todos somos filhos de Deus. Então você tem um acesso à herança, tem acesso ao Pai, você tem acesso, o olhar dele é de quem está olhando para um filho. E parece que às vezes a gente está aqui no mundo já renascido em Cristo e não entendeu ainda isso, né? Ainda tem muitos paradigmas, a maioria deles familiares, e acaba que isso trava você de avançar nas áreas da sua vida. A gente identifica que tem 12 áreas da nossa vida e você tem que buscar avançar em todas elas. É difícil, mas toda vez que a gente preza por mais uma área, outra fica mais deficiente. Então, dentro da mentoria, eu trago uma forma de você estar controlando, você estar sendo eficaz em todas elas, entendeu? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só clicar na biografia, tem um link lá, tá? Esse link direciona para um sitezinho que é da Linktree, que lá em cima você vai ver o botão pré-inscrição Grupo VIP, tá? Esse é um grupo VIP que inicialmente você vai entrar nesse grupo. Eu quero que chegue pelo menos a 100 inscritas, pré-inscritas, que eu vou começar
esse ano eu decidi fazer diferente. Eu vou começar a mentoria já dentro desse grupo. Eu quero dar uma aula, vai ser uma aula totalmente de graça, mas que vai ser com a pegada, né, o visual da mentoria. Então você vai participar da mentoria, quem estiver nesse grupo, né, as 100 primeiras vai ter uma degustação do que é a mentoria. Nessa primeira aula, eu vou dar uma aula quando a gente estivesse dentro da mentoria, tá? E aí depois eu vou liberar o valor. Eu já estou pensando se eu não libero antes. Eu também estou pensando a metodologia, porque eu não quero que ninguém fique de fora, porque de repente não tem como pagar. Então eu ainda estou estudando isso, mas eu pensei, de repente eu crio até um link aqui para saber a opinião de vocês, mas eu pensei em fazer o seguinte: a gente ter um valor simbólico, um valor intermediário e um valor que é o valor da mentoria. E você, dependendo das suas condições, seja sincera, né? Eu preciso da sinceridade. Estamos aqui entre irmãos de Cristo, né? Então eu acho que eu estou num ambiente para fazer isso, né? Não estou no ambiente do mundo. Meu objetivo aqui é muito mais transbordar. Eu já tenho o meu trabalho, eu sou arquiteto, então isso aqui eu faço de coração mesmo, porque foi o Senhor que colocou como uma missão para eu fazer. Então, como é uma missão com o Senhor aqui, eu decidi, eu quero que chegue o máximo de pessoas possíveis, né? Essa é a maior vontade do meu coração, que chegue o máximo de pessoas possíveis. Só que a gente tem que entender que tudo demanda energia. Eu vou ter que me propor a ficar com quem entra na mentoria. A ideia eu quero fazer, dessa vez vão ser 2 vezes por semana. A mentoria vai durar 2 meses. A outra vez, quando eu fiz, foram 20 e poucos dias, porque eu fiz todo dia, né? Mas nesse primeiro momento me veio de fazer, né, 2 vezes por semana, tá? Então eu pensei nisso para poder ficar acessível. E se você puder pagar o valor integral, eu vou ficar feliz, porque tudo isso demanda um trabalho, né? Eu vou ficar ali, sabe? Vocês vão ver que quando eu dou o meu sangue, se vocês puderem ver também nos stories, tá? Eu botei lá, o link também tá nos stories, que eu tenho publicado todo dia, e lá você clica e vai encaminhar direto pro grupo, tá? Se você quiser acessar pelos stories, também é uma opção, tá? Tem embaixo, né? Se você olhar no meu perfil, tem os detalhes ali embaixo. Você também pode entrar ali, aperta a mentoria, tem algumas publicações que as pessoas fizeram, entendeu? E da mentoria, Edneia, o assunto da mentoria é o seguinte: a mentoria ela é focada em você encontrar um caminho, né, para a sua vida, um caminho espiritual, de cura emocional, né, através do espiritual, e através de você conseguir resolver essas questões emocionais que às vezes estão travando a sua vida. E o caminho que o Senhor me deu foi a sua casa, porque a gente entende que a casa é um lugar sagrado, é o primeiro lugar que o Senhor te deu como um solo sagrado, é a sua casa. A igreja também mas a sua casa, onde está a sua família, né? E ele trouxe muitas questões que estão da família brasileira, que está realmente, sabe, destroçada, relacionamentos quebrados. E aí dentro dessa mentoria eu trabalho todas essas questões, eu dou soluções, né? Eu dou opções para vocês, de uma maneira bem didática, bem passo a passo, né? De como você pode estar melhorando nessas 12 áreas da sua vida, e você está crescendo em Cristo também ao mesmo tempo, porque está tudo conectado, né? A gente entende isso. Mas eu explico tudo, eu te dou um caminho para você começar esse teu caminho de cura emocional, e através da sua casa. E que se você entender que você é o coração da sua casa, que você, estando bem, você vai passar isso dentro da sua casa, e você vai assumir uma postura de rainha, né? Que esse é o conceito aqui, é minha casa, meu reino, essa é a questão, você ter o controle da sua casa, você é a rainha da sua casa, né? Eu acho que algumas mulheres cristãs não entenderam ainda o que o Senhor te deu, uma tarefa. Você tem o Espírito Santo, então você pode ser direcionado por Ele.
para você ter atitude, ter posicionamento dentro da sua casa como uma mulher virtuosa, né? Que é o melhor, é o que o Senhor espera de você, que você seja uma mulher virtuosa, que consegue ter o comando da sua casa, que dentro da sua casa você edifica ela, você gerencia, todo mundo te busca porque você tem sabedoria para governar a sua casa e edificá-la. Então, às vezes, parece que nesse mundo tão diferente, né, do que é o reino, às vezes a gente tem essa dificuldade de perceber isso, que a nossa casa é parte do reino. Foi o primeiro lugar que o Senhor te deu, a primeira responsabilidade que Ele te deu foi a sua casa e a sua família. Então, se isso não estiver alinhado, você às vezes vai para o mundo, né, trabalhar, fazer outras coisas, e a tua casa está em desordem, você está com uma desordem interna de você está com um problema familiar com seu marido ou com seus filhos, você não está conseguindo educá-los da maneira correta, você não está conseguindo ter um relacionamento inteligente, saudável com o seu marido, também isso é muito importante. Se você não desenvolve uma parceria, uma amizade, vocês dois, você tem que ter com seu cônjuge uma relação de parceria, de que vocês são os donos desse lar e que vocês têm que criar um planejamento juntos. Vocês podem avançar muito, vocês não têm noção do que vocês têm na mão, que é você ter uma comunhão, que a aliança é unida pelo Senhor. Olha só que coisa linda, vocês têm um potencial incrível. E às vezes a gente está dentro do próprio lar, cada um vivendo a sua vida, cada um vivendo do jeito que quer, e não está alinhado com a vontade do Senhor, alinhado com o que Ele tem para a sua vida. E se vocês se unirem, né, onde 2 ou 3 estiverem, lá eu estarei. Se vocês se unirem nesse propósito, vocês vão ver que a casa de vocês vai melhorar e vocês vão prosperar. Minha ideia também é trazer um caminho de prosperidade. Você entender que a prosperidade não é dinheiro, a prosperidade é crescimento. Crescimento é o seu crescimento pessoal, o crescimento da sua família, o crescimento de tudo que te cerca. Se você entender isso, você vai ver que é algo natural, não é? Né? A natureza funciona assim. Se você olhar, a natureza está sempre prosperando, né? Você planta uma semente e aquela semente vai virar uma árvore, vai dar, a gente nem sabe quantos frutos. Então, por que nós não seguimos esse princípio, né? Temos que seguir sim, e na mentoria eu trago esse caminho, tá? Então, quem quiser, ou me chama no privado depois, ou encaminho para você o link, mas você pode entrar nos stories, você vai ver que está lá, eu fiz uma publicação hoje, ou você entra nesse link lá em cima, tá? No Linktree, e vai te encaminhar para esse botão, que é pré-inscrição, tá? Você aperta em pré-inscrição, você vai para esse grupo. Eu quero reunir pelo menos 100 mulheres ali dentro, tá? O grupo é focado em mulheres, porque o Senhor me deu esse direcionamento, que a mulher é o coração da casa. Então, nesse primeiro momento, o foco é a mulher, para ela conseguir melhorar, resolver essas questões emocionais, questões que trazer um estado de consciência, uma luz para a consciência das mulheres cristãs, delas assumirem o lugar dela, que é de direito, que o Senhor já deu a você, e às vezes você não está se sentindo capaz, não vê um caminho, né? E dentro da mentoria eu trago essa possibilidade, um caminho para você estar caminhando com o Senhor, e o Espírito Santo, Ele conduz lindamente, né, a mentoria. Vocês podem ver nos depoimentos que eu estou colocando lá das últimas minhas mentoradas, e foi incrível, tá? Então, quem se interessar, só entra lá, e eu vou ficar muito feliz de te receber, tá bom? Excelente, que a Marinal falou que realmente realidade falta paz em muitos lares, exatamente. E o Senhor me trouxe isso, essa missão da gente estar fazendo, reestruturando os lares, né? Legal, Nogueira falou que primeiro o nosso lar, né? Os homens também têm que assumir esse lugar. Eu também fiz uma publicação esses dias que eu acho incrível, daquele filme Os Corajosos. Legal, a Diné botou aqui, ó, minha casa é o primeiro lugar a ser cuidado. Pessoal, por favor, coloquem sua família em primeiro lugar, sua casa tem que estar em ordem. Uma coisa que eu trago muito forte dentro da mentoria é a questão de você ter... É que nem você imagina que sua casa tem que ter um propósito, né? Então, cada coisa tem que ter o seu propósito dentro da sua casa. Se ela está em desordem, as coisas estão confusas,
isso causa na sua mente, tá? De maneira inconsciente, essa desordem vem para dentro da sua mente. Então, por isso que a gente tem que ser vigilante no nosso lar. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver que vai falar isso aqui. Amém. Tá o somzinho aqui. Então vamos lá. Boa noite, Silvano. Boa noite, Vitória. Vamos para o último capítulo, pessoal. Os 2 últimos capítulos. Momento final de Apocalipse, tá? Eu vou ler 21 e 22. Fazer uma oração aqui para a gente consagrar esse momento ao Senhor, que Ele possa estar com a gente, que Ele possa falar aos nossos corações, que Ele possa fluir na nossa vida, que Ele possa estar aqui nesse momento com a gente, em comunhão, porque onde 2 ou 3 estiverem lá, eu estarei. Ele já está aqui conosco. Então que a gente só consagre esse momento ao nosso Senhor tão amado, amor, Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Estou muito feliz da gente estar concluindo esse livro tão importante, que é o livro da revelação, Senhor. Esse livro que o Senhor trouxe diretamente ao seu apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, preso, Senhor. E mesmo assim o Senhor foi lá e revelou esse livro a ele, Senhor. Você com certeza foi levar o seu amor a ele também, porque ele mesmo dizia que era o seu discípulo amado, que ele já estava numa idade avançada, né? Porque se acredita que ele era um dos apóstolos mais novo, por isso talvez ele tivesse o Senhor tivesse um amor quase de pai com ele, pela idade que ele tinha. E é tão bonito ver ele falando, né, em João, desse amor que ele tinha pelo Senhor. E isso nos inspira, Senhor, a buscar esse mesmo tipo de amor com o Senhor, esse mesmo tipo de comunhão com o Senhor. Então que todos que estejam aqui, Senhor, possam ter esse mesmo tipo de amor ao Senhor, essa entrega, essa busca de saber cada dia mais quem é o Senhor e fazer parte de verdade dessa família, a família que é o Senhor, o teu Pai, o nosso Pai e o Espírito Santo. A gente é parte dessa família, Senhor. Eu estou muito grato de estar nesse momento, finalizando esse livro que eu me propus a ler. E esse livro que é tão poderoso e que mostra um outro lado do Senhor que talvez muitos cristãos não conhecem, que é esse lado do Rei, esse lado do seu poder, Senhor, que às vezes parece que esse mundo não te conhece em toda a sua plenitude. Então que a partir desse momento o mundo comece a conhecer mais do Senhor, e essa parte que representa o Senhor também, que é tão poderosa, tão grandiosa, tão magnífica, quem é o Senhor, e que eles possam conhecer esse lado do Senhor também, não só o lado humilde, misericordioso, mas esse lado, Senhor, do guerreiro, do homem forte que venceu, e que talvez a humanidade não entendeu o que o Senhor fez por ela e por todos nós. Somos muito gratos, Senhor. Então consagra essa live ao Senhor, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco aqui. Sinta a vontade, vem com o seu Espírito. O Senhor já está aqui conosco, Senhor. Estou muito feliz. Então que o Senhor possa estar participando conosco aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Bem-vindo, pessoal. E vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é a segunda morte? O que é a segunda morte? E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte tinham 3 portas, do lado do sul tinham 3 portas, e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. A Nova Jerusalém tem um formato quadrado, tá? E mediu o seu muro de 144 côvados, 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha isso, que lindo! E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia,
o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisopraso, o undécimo, jacinto e o duodécimo, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andaram à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não ceres as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vós testificar estas coisas nas igrejas. E sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem.
E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Excelente, pessoal. Boa noite, Nube. Incrível, pessoal, incrível. Boa noite, Jadson. Acabei agora, Jadson. Chegou atrasado. Demais, né, pessoal? Esse é o momento final da nossa igreja. Temos que ler esse livro. Que livro? Amém. Encerramos essa jornada, pessoal. Obrigado a todos que estão aqui. Tá tranquilo, Jades. Depois só você assistir. Muito feliz, pessoal, que vocês participaram aqui. Vou escolher agora, não sei qual vai ser o tema da próxima sequência que eu vou trazer, tá? Mas fico muito feliz de ter participado com vocês, ter feito essa leitura tão magnífica, né? Que é Apocalipse. E que o Senhor possa estar com vocês, que vocês recebam essa palavra do Senhor diretamente do amor dele para vocês, que vocês recebam no coração de vocês, que vocês fiquem tranquilos, porque vocês são igreja, vocês são a noiva, e o Senhor tem um zelo total por nós, um carinho, um amor imensurável por todos nós. Então que a gente aprenda a caminhar com ele, aprenda a respeitá-lo, amá-lo, que ele vai direcionar a nossa vida, ele vai nos proteger até esse momento final, quando estaremos com ele na sua glória. Vocês viram aqui, ele vai descer, a Nova Jerusalém vai descer aqui para a terra, nós vamos reinar com ele por 1000 anos, e o Senhor vai ser a luz. Muito lindo isso. Não haverá mais trevas, não haverá mais escuridão, não haverá mais dor, né? Então isso é muito lindo, pessoal. Vai ser realizado o que o Senhor planejou desde o início dos tempos, o que Ele queria desde sempre, que está lá desde de Gênesis, que era ter uma vida conosco. Ele criou um jardim e Ele ia toda tarde ter um momento com Adão, caminhar com Adão, conversar com Adão. Ele quer isso, ele quer essa comunhão, ele quer essa proximidade. Ele tem um prazer enorme de estar conosco. Vocês não têm noção como ele gosta de se revelar através da palavra. Então, por favor, leia a palavra, porque tem sido transformador para mim. Eu quero que vocês tenham a mesma coisa, que vocês possam ler a palavra e ele converse com vocês, que ele se apresente. Ele tem senso de humor. O Senhor é incrível. Ele é demais. Então, assim, e como ele vai se mostrando dentro da palavra, para mim é majestoso, é como se ele fosse um maestro, sabe? Quando ele vai construindo as narrativas e como que ele passeia por dentro da palavra em vários tempos diferentes.
Isso é muito incrível, pessoal. Então, por favor, leiam a palavra, porque ela te leva para um outro universo, que é o universo da mente de Deus. Então, por favor, leiam a palavra, porque é incrível o que você aprende e como ele se mostra na palavra, né? Ele faz essas pontes, você está lendo um texto aqui, aí você volta no tempo, em outro momento, e naquele momento ele fala de algo que vai acontecer no futuro. Então, o Senhor é muito criativo, ele é muito incrível. Então que a gente busca ler a palavra, porque eu não conheço nada tão inteligente, nada tão bem escrito, tão sábio quanto a palavra. A gente estuda as coisas do mundo, a visão do mundo, mas a visão, a mente de Deus, ela está aqui escrita nessa palavra. Então a gente tem que entrar nisso aqui. Cada dia mais a nossa mente vai se transformar na mente do Senhor. É isso que Ele deseja de todos nós, que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E o caminho é a palavra. É você ler esse livro. Porque você vai ter novas experiências com o Senhor. Ele vai se apresentar mais na sua vida. Ele vai se apresentar mais na sua vida. Então, permita que Ele se apresente a você na sua vida. E que você possa ter momentos especiais com Ele. Você possa ter momentos especiais com Ele. E Ele vai te trazer alegria no teu coração. Ninguém traz a alegria que o Senhor traz. Ninguém é tão grandioso. Ninguém traz essa alegria que só Ele pode trazer. Então, por favor, leiam a palavra, por favor, sabe? Por favor, leiam a palavra, porque é incrível você ser participante. Ele te convida, você tem que entender que Ele está te convidando, pessoal. Ele te convida para entrar no universo dele, para entrar em quem Ele é, com todo o seu caráter, toda a sua justiça, com toda a sua retidão, com toda a sua fidelidade. Eu poderia ficar enumerando todas as qualidades do Senhor. Só que vocês têm que entender que o Senhor é educado. Vocês têm que convidar eles a participar da sua vida. Convida o Senhor a entrar na sua vida. Permita-se conhecer em toda a sua profundidade. É como se você mergulhasse no Senhor. Então mergulha nele, pessoal, por favor. Não fica aqui no mundo vivendo a vida de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí vocês decidem tirar um segundinho para estar com Ele na sua vida, fazer uma pequena oração uma vez por dia, por favor. Crie um relacionamento com o Senhor. Crie esse relacionamento com o Senhor. E Ele vai fluir na sua vida será transformada. E o mais importante, você vai ter Ele. Porque nada é mais importante que você ter o Senhor na sua vida. Ele quer chegar lá no final e falou: eu te conheço, porque você me buscou quando você estava lá na terra. Eu te conheço. Você vai chegar, vocês vão olhar um no olho do outro e vai falar: eu te conheço. Ele vai olhar no seu olhar, com aquele olhar dele, com aqueles olhos dele de amor puro. Então, por favor, leiam a palavra, porque é através dela que você vai se conhecê-lo. E conforme você for conhecendo Ele, Ele vai se revelar na sua vida. E vai ser só graça. Ele te chamou para viver na graça. Ele não te chamou para você viver uma vida, sabe, de só derrotas. As derrotas fazem parte da vida, mas se você tomar elas como um aprendizado, você vai ver, e se Ele estiver contigo naquele momento, você pode até ter, você vai ser grato por tudo, você vai estar feliz em meio à aflição, porque Ele estará contigo. Isso eu acho que não tem preço. Você saber que mesmo na dificuldade Ele está com você, isso aí só fortalece teu relacionamento com Ele. Mas você tem que buscar o Senhor, por favor, por favor. Não viva aqui nesse mundo. Você é renascido em Cristo. Ele te chamou para uma jornada. Ele te chamou para você caminhar com Ele, lado a lado.
Ele é teu melhor amigo. Nada nesse mundo vai ser o seu melhor amigo. Nada nesse mundo vai te amar tanto quanto o Senhor. Nada nesse mundo, nada. Não adianta você buscar em outras pessoas. Não adianta, pessoal. Não busque em outras pessoas esse amor. Só existe um lugar onde você vai encontrar o amor pleno, e é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, realmente. Então traz Ele para a vida de vocês, por favor. Que Ele se torne o centro e não um remédio. Não é aquele que você busca quando está com dificuldade, só nesse momento. Ele quer participar de todos os momentos da sua vida. Ele tem tanto interesse, ele tem ânsia por estar com você. E você às vezes não chama ele para participar das coisas. Ele quer participar de tudo. Um caminho incrível que você tem que fazer é consagrar tudo ao Senhor. Consagre a sua vida a Ele. E Ele vai entrar na sua vida em todas as áreas. E você vai ter um relacionamento de amizade com Ele, de respeito, de admiração. Porque quando você lê a palavra, você começa a entender quem Ele é, como Ele se movimenta. E aí você vai ver Ele se movimentando na sua vida. Ele é tão nobre. A nobreza, você percebe a nobreza nele. E a gente tem que olhar e aprender com ele, a sermos nobres também. A nobreza é tão lindo, pessoal. É algo tão incrível a nobreza. Se nós formos nobres uns com os outros, você entender que você veio aqui para servir, que servir não é mandar. Se é te dado uma autoridade, a autoridade é feita para você servir. Toda a realeza, ela entende isso. Toda a realeza entende isso, que ela veio para servir o próximo, né? E o sistema que nós temos aí é ao contrário. Eles entenderam errado. Eles não entenderam que é um servir. Ser um líder é você servir o próximo, não querer mandar no outro por imposição, por você estar numa posição de autoridade. Quando você entende isso, você vai se mover melhor no mundo. Porque você entendeu o que é o servir, você entendeu o que é ter autoridade, não é poder. Não se trata nunca de poder. Se trata de responsabilidade. Então, assuma a responsabilidade do seu lar, que foi a primeira coisa que o Senhor te deu. Então, por favor, dê uma atenção para o seu lar, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para você. Você é tão preciosa e tão precioso aos olhos do Senhor. Então não se ache inferior, não se inferiorize em relação ao mundo. Não se coloque nesse lugar, porque Ele morreu por você. Você não está entendendo. Enquanto Ele te ama, Ele te ama. Então, por favor, se encontre em Cristo. Porque você vai encontrar alguém forte, alguém poderoso, alguém honrado, alguém nobre. Todas as características do Senhor, elas estão aí guardadinhas dentro de você. Estão guardadas. Então você tem que ler a palavra, porque ela vai te limpar e você vai se encontrar, porque você é quem Ele falou que você é. Tá bom? Então, que noite excelente, que noite incrível. Estou muito grato por termos encerrado essa sequência de lives com a presença do Senhor. Ele é demais. Boa noite, Cristina. A Daniela falou que incrível. Ela falou que teve perdas enormes, só está viva porque Ele levou elas a águas profundas. E perdi o pé, né? Não colocava mais o pé no fundo. É incrível, né, pessoal? Ele é demais. A palavra de Deus é viva, exatamente. Louvado seja o Senhor. Obrigado, pessoal. Que bom que ele esteve aqui conosco. Não tem jeito, pessoal. Depois que você
Depois que você... Eu não tenho escolha, vocês não entendem. Depois que ele toca a sua pele, ele toca o seu corpo, não tem como você não querer estar com ele. Eu recebi um abraço dele. Então, quando eu recebi esse abraço, eu senti um medo sair do meu corpo. Eu fiquei 1 hora sem sentir medo. Então, assim, é como se fosse um caminho sem volta, realmente, porque não tem como, nada se compara a estar com o Senhor. Nesse amor, na presença que tira o medo. E quando saiu o medo do meu corpo, ele me mostrou em espírito que o amor dele, o que deixa ele mais feliz, é ele ver a gente crescendo, pessoal. Você não está entendendo. Ele é o mesmo amor que ele sentiu quando o Senhor Jesus estava sendo das águas batizado, e ele falou: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Foi exatamente esse amor. Ele me trouxe isso, essas palavras, e era como se ele estivesse me olhando em espírito, tivesse discernimento, e ele feliz. E ele feliz. Muito incrível, ele é incrível. E aí eu senti isso, essa felicidade, que ele estava feliz em me ver crescendo. Então ele largue o medo, e ele me mostrou que o medo não existia. Que o medo é um mecanismo desse corpo físico, né? Porque ele me abraçou, e quando ele me abraçou saiu o medo. Então ele mostrou que isso não existe, que ele está com a gente, pessoal. Então não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de se desafiar, de se colocar em situações que talvez você teria medo normalmente, mas que são dessas situações que podem mudar a sua vida para melhor. Então busque estar com ele, tome atitudes que ele tomaria. Sempre pense assim: o que o Senhor faria nesse momento? Qual seria a atitude do Senhor aqui? Qual seria a atitude dele aqui? Ele se acovardaria? Não. Ele nunca se covardou para nada, pessoal. É o homem mais corajoso que existiu na face da terra. Ele é o mais corajoso de todos. O Senhor nos inspira. Nós temos que segui-lo. Continue seguindo ao Senhor em amor e comunhão, porque Ele quer estar com você. Ele quer estar com você, Ele quer te dar esse abraço. Permita que Ele te dê esse abraço. Então, se desafie. Você veio aqui para vencer. Você não veio aqui para ser derrotado. Então, se desafie, porque a cada desafio Ele está contigo. Ele já está ali contigo. O Espírito Santo nos direciona. E aí você tem que encarar o desafio. Encarou o desafio, Ele vai estar lá com você. E vocês vão comemorar juntos. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão, Senhor. Gratidão a todos vocês que participaram desse momento. Gratidão por a gente ter encerrado esse livro tão precioso. E eu estou muito feliz de ter concluído esse livro e de ter sido presenteado com ele aqui conosco. E que você entenda que ele é honrado, que ele é fiel. Fiel. Isso é o mais poderoso, você entender que ele é fiel, né? O Senhor, o que ele mais gosta de ouvir são 2 palavras: que ele é fiel e bondoso. Ele adora ouvir isso, que ele é fiel e bondoso. Então seja você também fiel e bondoso. Nós, filhos de Deus, temos que ser fiéis e bondosos. Integridade também. Temos que ter integridade, pessoal. Gratidão a todos. Eu vou encerrar aqui a live fazendo uma oração. A oração de aceitação. Se você entrou aqui, assistiu essa live agora, estava aqui conosco, ou se você entrar depois em algum outro momento e você for tocado pelo Espírito Santo, for tocado
pelo Senhor Jesus, tocado por essas palavras, pelas palavras do Senhor que estão nesse livro, e você quiser aceitar Ele na sua vida, se você quiser aceitá-lo em toda a sua plenitude, com todo o seu amor, tudo que Ele é, porque Ele é, você entender que Ele sempre foi, Deus sempre existiu, não existia nada antes dele, porque Ele é, Ele diz, eu sou, eu sou, eu sou, Ele é o que é, porque Ele sempre foi e sempre será. Então, se você entende isso, isso te dá um conforto, porque você tem que confiar nele. Essa confiança é que nos permite que Ele nos leve a outro nível, tá? Porque Ele quer ver você crescer, Ele quer ver você avançar na sua vida. Ele é o que está na primeira cadeira torcendo por você, que você cresça em espírito, em verdade, e cresça na sua vida aqui, tá? Então, quem estiver entrando aqui e quiser fazer essa oração, se estiver afastado da igreja, se você já é cristão, mas está afastado, e quer que o Senhor entre novamente na sua vida e faça um renovo, faça essa oração comigo. É a oração de aceitação. E Ele vai fazer um mover, porque Ele é misericordioso. Você tem que entender que quando Ele só quer o seu arrependimento, e para Ele é tão simples, pessoal. Ele perdoa assim. É incrível, Ele já te perdoou. Você está aí pensando, você está se culpando, se destruindo emocionalmente, destruindo quem você é, se achando não digno. E somos pecadores, mas Ele anseia muito mais pela sua presença, pela sua comunhão, do que você imagina. Então, quando você se arrepende, basta você ser humilde. Você sendo humilde, se arrependendo, confessando seus pecados, Ele vem na hora, Ele te ama, Ele é misericordioso, Ele não guarda rancor, não guarda nada disso, isso nem se passa longe de quem Ele é. Ele não tem nada disso, Ele não tem uma gota disso nele, entende? E a gente que tem essa mente, Ele não tem nada disso. Então, faça essa oração comigo, e o Senhor vai te aceitar novamente, porque Ele é misericordioso, Ele anseia pelo seu amor e pela sua volta. E se você ainda não conhece o Senhor e você quiser ter uma vida nova com Ele, porque essa vida aqui não faz sentido, você está aí andando para um lado para o outro, perdido nesse mundo, porque realmente se você caminha para um lado para o outro sem o Espírito Santo, você é alguém que está perdido. Você está perdido nesse mundo, e esse mundo ainda tem isso, porque esse mundo quer te destruir, né? Porque quem jaz nesse mundo é o maligno, e ele quer causar destruição, ele quer roubar, ele quer brincar, te usar como uma marionete nesse sistema, para você perder sua vida distraído, se distraindo. Você vive se distraindo, a sua vida é uma distração. Você vai atrás de distrações, e aí chegar no final da sua vida, você viu que você só se distraiu aqui e não cumpriu o seu propósito. Todos nós temos um propósito aos olhos de Deus. Então faça essa oração comigo, e você vai começar a trilhar um caminho com Ele. Ele vai limpar coisas que não fazem mais sentido, vai adicionar novas coisas, e principalmente Ele vai estar contigo o tempo todo. Então você não terá mais por que ter medo de nada, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estará com você. Então faça essa oração comigo então. Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, agora você está iniciando uma caminhada com o Senhor. Então é muito importante que você busque o corpo de Cristo. É muito importante que você busque se batizar nas águas. Você vai precisar agora de um irmão ou de alguma igreja, que você comece o seu caminhar em direção ao Senhor. Busque uma igreja perto da sua região. Volte para a igreja que você frequentava, ou ache uma que você
que o Senhor direcione no seu coração, porque isso é fundamental. Você vai entrar e às vezes você vai ter um lugar que Ele quer que você esteja. Então conversa com Ele, Ele já está aí agora com você. Então peça que Ele te direcione. Mas o que eu posso te dizer agora é que você tem que buscar um caminho de comunhão com a igreja, que é o que Ele mais ama, e você tem que buscar um caminho que é o próximo passo, que é o batismo nas águas. Você tem que buscar isso. Então comece a ler a palavra. Agora você tem uma nova história com o Senhor. Então mergulhe de cabeça, não tenha mais medo, não deixe sua vida ser dominada pelas circunstâncias e pelo medo. Ele vai começar a tirar coisas da sua vida, mas agora você tem que ter a certeza, a convicção e a fé de que Ele está contigo. É uma convicção no seu espírito. E se você entender que Ele está contigo, as coisas que vierem na tua direção, você vai saber que vão ser sanadas, vão ser tiradas da sua frente, porque Ele está contigo agora. Então tenha coragem, tá? É um momento de coragem. Você teve uma atitude muito corajosa se você fez essa oração. É uma coragem. Você teve a coragem e a humildade, principalmente, de aceitá-lo. Então eu te indico que você saia daqui, antes de você ir dormir, faça uma oração de joelhos e confesse seus pecados ao Senhor. Tem essa conversa que eu falei contigo, que eu falei aqui, para você buscar essa intimidade. Não é porque você é recém-convertido que Ele não vai te ouvir. Não é assim que funciona com Ele. Ele vai te trazer mais e mais amor. Você não entende que quando você fez essa oração, é festa nos céus. Festa nos céus. Todos estão felizes porque é um filho que a casa torna. Porque todos já são filhos. Porque desde a fundação do mundo, Ele sabia que você ia fazer essa oração, que você entraria no reino dos céus. Então, fique feliz, porque agora você está voltando. Está voltando para o seio do seu Pai. Você está voltando para o colo do seu Pai. Ele só quer te receber com amor, Então receba esse amor. Já busca Ele agora à noite, antes de dormir. Se ajoelhe, faça a sua oração, entregando-se, confessando ao Senhor. E já começa a ler a palavra. Comece por João. Eu falei aqui, é um discípulo tão amado. É o discípulo que escreveu esse livro, Apocalipse. Então o Senhor escolheu ele para encerrar essa história tão linda. O Senhor escolheu João. Então busque ler. Já começa a ler hoje. Você vai ver, é incrível. Você vai pegar o livro de João, é como se fosse o Gênesis do Novo Testamento, porque ele fala, é muito lindo. No princípio era o verbo. Assim, só ali você já vai ser, você já vai ser aquebrantado. Ele vai falar com você, é impossível. Então leia esse livro, começa por João, e ele vai falar com você, e aí vocês vão começar a ter um relacionamento. E foi para isso que Ele te chamou, a ter um relacionamento, tá? E aí começa nisso. Esse relacionamento vai te gerar em espírito uma vontade de ter mais compromisso. E aí no segundo compromisso é você fazer o seu batismo. Então busque uma igreja, um lugar para congregar com os teus irmãos, para conhecer o amor de Deus, esse amor tão lindo. Através de nossos irmãos nós podemos compartilhar isso. Então procure uma igreja próxima da sua casa. Busque, peça direcionamento. Agora você já está caminhando com Ele, então peça: Senhor, me direciona. Para onde você quer que eu vá? Qual é a igreja que você quer que eu vá? Ele vai te trazer em espírito. E aí Ele te trazendo, você vai nessa igreja, entregue sua vida ao Senhor. E você vai ver que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E fazendo o batismo, você vai estar lavado. Teu espírito, você está realmente sendo lavado ali, e a velha criatura ficará de vez para trás. Esse é o compromisso do batismo. Você deixou a velha criatura e agora tudo vai mudar, e você vai ter um renovo na sua vida completo. E aí vai faltar só o batismo do Espírito Santo,
pode acontecer naquele momento, o batismo de fogo. Então, comece sua caminhada, não tenha medo, porque Ele está aí com você a partir de agora, tá bom? Agradeço a todos que ficaram até aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá, pessoal? Então aguardem que deve vir conteúdo agora para a semana. Amanhã eu acho que eu não venho aqui, provavelmente, mas segunda-feira já deve ter algum conteúdo novo. Eu ainda vou ver o que vem aí. Mas estou muito feliz que a gente encerrou esse livro tão maravilhoso, tão importante para todos nós e para a história da igreja, né? Então, e quem não assistiu, quem chegou agora, você pode ver todas as lives passadas, tá? E você vai ver todos os livros, o livro todo, todos os capítulos, tá? E eu aconselho você a fazer isso e busca ler a palavra de Deus, tá? Por favor, que ela faz total diferença na nossa vida. E se você quiser saber um pouco mais sobre a mentoria que eu comentei aqui também hoje, é só você olhar nos stories e clicar lá, você vai entrar num grupo de pré-inscrição, tá? Eu estou querendo que cheguem a 100 para poder começar a liberar um material exclusivo. Então não fique de fora, você mulher, tá? Esse grupo é para mulheres, que a mentoria é direcionada para mulheres. Então entra lá nesse grupo, que vocês vão ver lá dentro tem um mover de Deus incrível, porque a gente vai estar em comunhão, pessoal. Então, em onde, como a gente já falou aqui, 2 ou 3 estiverem, lá eu estarei. E é incrível o mover que o Senhor faz dentro da mentoria. Eu fico muito feliz, porque eu sou participante, eu estou ali participando, e o que eu vejo, a mudança na vida de cada rainha ali, me transforma também. A gente tem que entender que Deus usa o próximo para nos transformar. Não sou eu que estou sendo caminho de cura, é como se fosse uma troca, né? O que eu entrego eu recebo de volta, porque o Senhor, Ele é assim também, né? Conforme você é grato a Ele, Ele te entrega mais amor, e você entrega o amor ao próximo, e aí o próximo te entrega gratidão, e você recebe aquela gratidão e devolve ao Senhor a gratidão. Ele te devolve de novo mais amor, porque Ele é assim. E é um ciclo eterno de multiplicação. Então, se você tiver interesse por uma rainha, quiser tomar o seu lugar de honra no reino, inscreva-se, tá, na mentoria, na pré-inscrição. E eu aguardo você, porque vai ser incrível, tá bom? Então, que todos tenham uma excelente noite. Estou muito feliz. Hoje foi um dia muito especial para mim. E a gente se vê na próxima live. Fiquem com Deus.